Num lugar onde a vida não tinha valor, a morte tinha um preço. Apanhando todos os envolvidos de surpresa, A Fistful of Dollars, ou Por um Punhado de Dólares, estreado em 1964, tornar-se-ia um mega sucesso de bilheteira que lançaria não só a carreira de Clint Eastwood e Sergio Leone, como também um subgénero de culto, o western spaghetti. Graças à magia do cinema... Ou, melhor dizendo, spaghetti western. Não sei, isso tanto faz. É spaghetti western, não é? Como Não é tu tanto quiseres, faz. na verdade. São Não, duas não é, palavras. por É uma acaso palavra não. Eu acho que italiana e fica uma bem das palavra duas inglesa. Está bem, maneiras. mas... Já ouvi das Pois, duas maneiras. sim, mas é spaghetti western. É spaghetti western É porque que o Paulo decidiu se que é, refere. portanto... Não é, vais procurar e vês. Graças à magia do cinema, os cowboys agora não cavalgam apenas no velho oeste americano, mas também na Europa. Fazer mais do mesmo seria a ordem natural das coisas impostas pelos responsáveis da contabilidade dos estúdios. E estando a falar-se de Leone, aqui mais do mesmo significa mais outro clássico na história do cinema, com mais orçamento, mais ambição e, claro, o regresso do Homem Sem Nome, bem como uma série de outros atores que já tínhamos visto antes. Faltavam-nos For a Few Dollars More, por mais alguns dólares, para encerrarmos a trilogia dos dólares. Hoje cumprimos então na companhia deste ensemble de pistoleiros que disparam primeiro e fazem perguntas depois. António Araújo, Tiago Laranjo e Ricardo Machado, com quem tive o prazer de me fazer à estrada em 2022 para conhecer Almeria e alguns dos locais de rodagem. Sejam todos bem-vindos. Boas. Ok. Olá. Ora, boas. Sempre um prazer falar nesta casa. Isto Vamos lá ver se não era um conseguimos. episódio sobre o Solar Babies, não. Eu se calhar enganei-me. Bela noite naquele terraço. Bela noite. Olha que eu gosto bastante desse filme. Espera, mas vamos fazer o build-up para as memórias, não vamos já começar. Bela noite, grande noite, aquela que passámos ali. Para já é um pouco homoerótico e depois... Nem tudo pode acho ser que precisa revelado. haver aqui Lá está. Exatamente. Homoerótico. E o Daniel, quando começou a dizer Fistful of Dollars, ele fez um ênfase no fist, Foi. que parecia Foi. que estava a falar de fist. Já a questão do fist já foi levantada no episódio anterior do primeiro filme. Dos lados. Pronto, lá está. Eu acho que tem a ver com a tua pronunciação do fisting. É, fist. Também pode ser o Do fisting dos festim. dólares. Sabem que eu É sempre isso. conheci este filme com o título Por Mais Alguns Dólares e ontem, a rever o filme, é que me apercebi que o título que se calhar é o correto é Por Uns Dólares a Mais. Então aí, não é? É Por Uns Dólares a Mais. E eu sempre o conheci Ah, por mais não alguns Bem, sou- eu dólares. agora, não soa eu tão agora bem. sou time Daniel, que é Spaghetti Western ou Western Spaghetti, é a mesma coisa. Não, o título oficial está escrito e estampado Sim, nas sim, caixas. sim. Portanto, aí É, não há por volta mais a dar. alguns dólares, sim. Curiosamente, o título só vem com dólares porque o primeiro filme foi um sucesso, porque o título original era The Bounty Killer. Sim, e no primeiro era o Magnífico Estrangeiro, o Magnífico Estranho, originalmente, antes de terem mudado. O magnífico Ao- Emerson. Antes de terem alterado, Ele era só terem um- alterado. E agora vai ficar já tudo baralhado com a questão de é uma sequela, não é uma sequela? Não é? A questão, verdade não é. a questão explica-se da seguinte não é. maneira. O Leone, na altura, teve divergências criativas, mais financeiras até do que criativas, mas também criativas, com o produtor original do primeiro filme. E para evitar, então, problemas com os direitos sobre a personagem, o Leone, então, arranjou um novo produtor, o Alberto Grimaldi, que era um gajo que já tinha trabalhado com o Fellini, com outros realizadores bastante conceituados, um gajo Não com só ele, provas dadas. isto é uma coprodução, a Constantine Film também... acho Sim, que mas tira o Alberto barulho. Grimaldi era o produtor principal, basicamente. E então, para não haver então esses problemas de direitos de autor relativamente ao personagem, tiveram que renomeá-lo. Eles na altura até foram ao tribunal. E o tribunal chama-se deu- Manco, né? Exato, aqui é o Manco, antes era o Joe, aqui é o Manco. Não. Mas O Homem Sem Nome tudo- teve sempre nome, não é? Na prática. teve sempre nome, os três filmes teve sempre um nome. Parece-me Eu ser por acaso nunca um bocado percebi porque é que eu sempre conheci como a trilogia dos dólares. E depois quando vi aqueles packs a reembalar e a vender novamente o Homem Sem Nome, eu assim, mas ele tem nome nos filmes, por isso não fazia muito sentido.
A questão o problema é que eles, tipo, em cada filme, eles cortaram a cena em que ele mostra o cartão de cidadão. Exato. Em cada um deles havia uma cena em que ele claramente, Exato. um insert. Como E o eles, George vamos Clooney cortar no isto. Batman, quando mostra o Batcard. Vou. E atenção, eles na altura o primeiro produtor meteu isso em tribunal, a reivindicar precisamente os direitos, mas o tribunal deu razão ao Leone e ao Grimaldi. Aquilo que que faz um cowboy não é uma coisa que possa ser patenteada ou obter direitos sobre. Agora, eles podiam ter direitos sobre o nome daquele personagem, naquele género e naquele conceito. Agora, sobre um cowboy, naquele contexto de oeste, isso não era possível. O Poncho, Então, Por acaso, o Poncho é eu por só acaso para acho, Daniel, eu acho que essa pergunta Sim. acaba por ser um bocado irrelevante e é uma pergunta muito informada pelo cinema de hoje em dia, porque eu gosto muito mais do facto que não há uma continuidade direta. Isto faz-me lembrar também o Mad Max, em que há uma progressão da personagem e do universo. até aos dias de hoje. Não é? Exatamente. Até aos dias de Bem, hoje. atenção, o último filme, a Furiosa, estraga um bocadinho isso. Mas todos os outros, era uma nova história com aquela personagem que até poderá tanto ser uma Certo. progressão da anterior, como até poderia ser outra personagem um pouco ao lado, pouco importa. E Sim, portanto, o que eu gosto é desta exploração do universo e da personagem em novas histórias, sem estar muito preocupado com as ligações diretas. Claro que com sim, mas consequências. a única questão é a motivação que os fez enverdar por esse caminho. É a razão histórica, Foi- claro, mas para isso Pronto, está aqui foi- o Paulo, para nos dar os factos duros. Aqueles que eu sei, pelo menos. Well, there's such a big reward offered unto you gentlemen that I thought I might just tag along on your next robbery. Might just turn you into the law. Naturally. I'll be in the tavern. The air around here stinks anyway. Just like the food. But the month will go fast. Eastwood e Van Cleef interpretam dois caçadores de recompensas. Um é jovem e obstinado, o outro é mais experiente e paciente. Os dois andam atrás de Índio e do seu bando, mas por razões diferentes. É mais uma vez é um caça ao tesouro. É tipo um filme caça ao tesouro, não é? Que era um bocado. Bem, com epá, uma pincelada de vingança, não é? Isso era grande título para um western. Uma pincelada de vingança. Não, uma pincelada é muito blasé. Mas nós só percebemos isso mais perto do fim, não é? Porque nós pensamos mesmo que são dois caçadores de recompensas a tentar conseguir mais algum lucro. Mas isso também faz parte do encanto da estrutura deste filme, não é? Porque Claro. tu tens a apresentação de três personagens distintas e podiam ser três vilões. Ou já fazendo um bocado. bom, um mau e um Exatamente, vilão, por exatamente. exemplo. Piscando o olho ao filme seguinte, podia ser um bom, um mau e um vilão, não sei. Mas o parte do encanto do filme é também a descoberta, não é? Aos poucos e poucos, das motivações de cada personagem e de como é que elas se vão cruzar. Mas no oeste do Leone nunca há bons puramente bons. Há Isso se é um calhar bom ponto. menos maus. Há os anti-heróis, mas que também não são nenhuns santos, não é? Sim. Podem ter o coração no sítio certo, mas também não são santos. Uma das coisas que o Sérgio Leone veio trazer com este género, com este subgénero do western, em que ele próprio já era uma apropriação daquilo que era o cinema western americano, que já era uma versão de certa forma idealizada daquilo que realmente foi, mas é engraçado que este subproduto de algo que já era um bocadinho que já não era puro, acaba por se calhar aproximar mais daquilo que seria a realidade do western, sujo, violento, em que muitas vezes no cinema americano temos idealizações que não captam tão bem a terra e a sujidade que estes filmes captam. Verdade. Não é? De vocês, quem é que reviu este filme agora recentemente? Eu vi-o hoje. Eu revi Eu ontem. vi ontem também. Falem-me se vocês sentem que existe uma progressão em relação ao primeiro. Claro que Sem dúvida, e- sem Claro dúvida existe. que há. Porque eles aqui Sem estão. Acho que a palavra-chave é confiança. Eles estão muito mais seguros. E tem mais dinheiro também, não é? E tem mais dinheiro para isto dar não é uma escala um pouco maior às coisas. Eles não estão a adaptar nada. Isto não é baseado num outro filme do Kurosawa. O Morricone tem uma partitura mais Mais, sólida. sim, Ele entre sim. ele entre o original. Acho que ele tinha feito
poucos ou nenhuns westerns antes do primeiro filme, e ele entre o primeiro filme e este, acho que de repente ele era uma pessoa que Sim, cagava super acreditada. bandas sonoras. Eu acho que ele fez no total fez 27 ou 28 bandas sonoras para westerns. Pronto, e neste período ele chuta logo para a frente para aí umas 5 ou 6 ou uma coisa assim. É possível, bruta. sim. E com importância temática no filme, a banda sonora dele, ali com os Sim. elementos do relógio. Sim, muito bem é muito integrados, giro. não é? Sim, sim. Porque Já há ali viram, já viram um plot twist que é a banda sonora? Sim, sem Não é? dúvida. A própria banda sonora é um Sem plot dúvida. twist. A coisa que depois também é repetida aconteceu no Oeste, não é? Com a harmónica. Sim, é verdade. Sim. Naquela grande cena lá verdade. no Monument Valley. Aliás, eu acho que a música quase que devia ser acreditada como um argumento, porque a música quase que leva o filme. Os cenários podiam ser outras personagens, a música podia ser Certo. isto. Tipo, Certo. o Leone aproveita tão bem as coisas que tem à sua disposição que Yeah. tu consegues fazer esse argumento. É quase um universo para muitas verosímil, coisas. não é? Tu acreditas que aquilo é uma possibilidade. Ele era homem com olho e lá está, ele foi uma pessoa que aprendeu muito com as segundas unidades de Hollywood e com os Robert Wise da vida. Sim, E- o Robert Wise da vida como se fossem uns gajos quaisquer. Não. Estou a dizer no bom Num sentido lato. Pelas palavras do próprio Clint Eastwood, e aqui é que eles divergiam. O Sergio Leone queria ser tipo o David Lean. O Verdade. Clint Eastwood queria ser alguém mais económico. Eu vou dizer uma coisa polémica aqui. Eu gosto mais deste filme do que do Bom, o Mau e o Vilão, que normalmente Ui. é apontado. É polémico. Eu sei. Eu acho o E Bom e o Daniel, Mau e o expulsam Vilão. o António agora do episódio e passamos. Já está. Olha, desligaram. António. Então, o que é isto? Gostar de qualquer filme do Leone Mas é eu válido. acho o Bom, o Mau e o Vilão um bocadinho mais desgovernado do ponto de vista narrativo. Acho este filme mais satisfatório em última instância do mais que o Bom, o Mau e o curto Vilão. também. Mas eu sublinhei logo que eu sabia que isto ia ser polémico. Mas É eu mais não- curto e é mais sério. O Bom, Mau e o Vilão. É assim, o Leone com cada filme esticava a corda até onde podia. E no primeiro aquilo está ali um Certo. bocadinho certinho, bebe do Kurosawa. Aqui, em termos de humor e de referências, porque isto é Sergio Leone, acho que até podes dizer que é tipo o Tarantino. Antes do Tarantino, ele tinha ele era um geek também e sabia do que é que estava a fazer, e até o casting do Lee Van Cleef, que estava praticamente reformado, e que ele foi, Sim, foi buscar, é foi isso. buscar aos Estados Não Unidos era, com uma não mala era bem cheia de dinheiro. reformado, não era bem reformado. Mas que há várias referências Não era bem reformado. de filmes do Lee Van Cleef, de westerns clássicos de Hollywood, que estão aqui neste filme, e ele também está mais confortável para alguma comédia e para algum conteúdo assim mais arriscado. Peço desculpa por ter utilizado a palavra conteúdo. E depois acho que no Bom, o Mau e o Vilão é ele então a expandir para todos os lados e rédea completamente solta. Aqui já estava bem solta, até porque acho que é o primeiro filme que ele assina como Sergio Leone e não tipo como pseudónimo. Verdade. No anterior não é o nome dele? Não. Ele era o Bob Era Richards. Robert. Ai. E naqueles outros do... Robert Robertson. Bob Robertson. Bob Robertson. Eu acho que eu senti isso que neste, mais do que no primeiro da trilogia, a fotografia, os enquadramentos, o ritmo da montagem, sente-se que é muito mais Leone que o Por um Punhado de Dólares. Só aquele início, aquele plano inicial que nós temos, que é um plano muito geral da planície e das montanhas, Sim, que eu acho que está muito quando o gajo maneira. leva ao tiro. Sim, acho não é? que Sim. também é um plano mais adulto do que para começo do filme do que o início do filme Por um Punhado de Dólares. Também gosto muito, mas acabo por gostar mais do Bom, o Mau e o Vilão. Aí não sou da opinião do Araújo, mas gosto muito deste, sim. Se vocês repararem, o primeiro filme começa com um pormenor, que é o pé da mula. O primeiro filme começa, o pé da mula em São José, a entrar, e depois é que ele abre para o plano geral, onde estão aquelas duas casas, onde se passa a cena do Sim. miúdo, Ele a correr de um lado para o outro, a gritar e não sei o quê. O segundo filme começa com um plano completamente Sim. aberto, em que vê lá o cavalo ao longe e nós não sabemos quem é o gajo que leva o tiro. Sim. O segundo filme começa com as duas fórmulas, que é um plano geral que fecha no amor-si no rosto de um gajo que entra em plano. Pá, Estás a falar do eu terceiro acho isso filme, genial. do terceiro. Do terceiro disseste filme, segundo. o terceiro. Não, desculpa, então é o terceiro. O segundo começa com o Sim, plano sim, aberto. plano- E o terceiro, ele no terceiro consegue misturar as duas coisas no ok. mesmo plano. Já para não falar
no melhor raccord da história do cinema depois do 2001, que é quando o El Índio está a rir-se e aquilo corta para o cartaz dele, do Wanted, a rir-se. Sim, muito fixe, muito fixe. Sim. Muito fixe. Ainda em mudanças do primeiro para o segundo, e esta parte é direcionada para o Daniel, há uma maior variedade de cenários, em que o primeiro é bastante mais contido e este repente já nos dá várias cidades diferentes. Uma é a cidade das galinhas, uma é a cidade deserta, El Os Paso gajos devem ter picado progresso. as aldeias western todas em Espanha para este filme. E não é só isso. E eles construíram uma cidadezinha de propósito. El Paso, não é? Foi construída de propósito. É verdade, é verdade. Por um punhado de dólares, foi um dos primeiros filmes a utilizar a aldeia western de Golden City, erguida poucos anos antes em Hoyo de Manzanares, perto de Madrid, em Espanha. É nós, estivemos lá. Continua, desculpa, Daniel. Nos tempos áureos das produções cinematográficas desta zona no início dos anos 60. E sim, é verdade, nós há 3 anos, não foi? O António é que não esteve lá, mas esteve o Tiago, tive eu e tiveste tu e o Rui Alves de Sousa, que não está cá hoje. Mas aquilo, neste caso, já lá não está nada, está só o terreno. Aqui por mais alguns dólares de que hoje falamos, Leone utilizaria novamente este local para algumas sequências, porém, e sendo um projeto mais ambicioso, o realizador dá ordens a Carlo Simi, ou Carlo Cimi, Paulo, como é que é? Tu que és aqui eu acho que é mesmo linguista Simi. italiano. Acho que é Simi. Acho que é mesmo Simi. Sim. O seu designer de produção para projetar e construir a aldeia de El Paso, lugar central onde se passa a ação do filme. Onde se ele passa a ação. Pois é. 40 mil metros quadrados, 400 metros cúbicos de madeira e centenas de trabalhadores criaram, então, não muito longe de Almeria, no deserto de Tabernas, uma série de edifícios e 4 ruas convergentes, incluindo um saloon, um banco, uma esquadra da polícia e uma sede municipal. O cenário prolificou, pois logo no ano seguinte, Clint Eastwood e companhia regressariam, desta vez para rodar algumas cenas do épico O Bom, o Mau e o Vilão. Lembrar-se-ão, por exemplo, do soldado sem pernas que conversa com o Angel Eyes à porta do mesmo saloon que aqui vemos. Muito bem, exatamente. Depois de finalizada a trilogia dos dólares, El Paso ganhou outros nomes e foi reaproveitada para dezenas de outros westerns. Nenhum deles com a mesma popularidade, mas ainda assim destaco Annie Calder, Doc, Navajo Joe, ou Navajo... Ganda Spaghetti Western, Navajo Joe. Com Burt Reynolds. A banda sonora do Ennio Morricone e é do Corbucci, Sergio Corbucci. Sim, verdade. E também um outro que se chama Uma Razão para Viver, Outra para Morrer, com o nosso caríssimo Bud Spencer. Mais de 50 anos depois, a aldeia ainda lá está, não exatamente com o mesmo aspecto com que a vimos originalmente, é certo, mas ainda assim bastante reconhecível. Chama-se hoje Mini Hollywood e é Oasis Mini Hollywood. Confere. Pronto, e é um parque temático que convida os visitantes a reviver os tempos de outrora com números cénicos, com cavalos e tiroteios e até um saloon em funcionamento com espetáculos de can-can. É de longe o parque western mais bem explorado em Almeria, que recentemente expandiu-se para os lados, acrescentando ao preço do bilhete um enorme jardim zoológico e uma piscina. Piscina essa onde nós nos banhamos quando visitámos. Banhámos-nos em xixi de crianças quando lá tivemos. Aquilo estava geralmente faz cheio parte do meu até ao banho habitual pescoço. também. Muito bem. Mas passámos lá uma tardada naquilo. Eu, por acaso, estava a ver o filme. Era isso, Ricardo. Eu estava a ver o filme e estava com o telemóvel na mão a tentar sacar as fotografias e a reconhecer os sítios. E o meu único arrependimento foi de não ter visto o filme antes de irmos. Porque se eu soubesse tinha tirado fotografias um bocadinho mais focadas porque eu estava lá a fotografar genericamente sem saber o que estava a fotografar e ontem estava a ver o filme e assim mas vocês conhece aquilo. Sim, aliás, tenho fotografias tenho fotografias do Tiago dentro do banco. Tenho fotografias do coisa do xerife, da esquadra do xerife. Nós tivemos no saloon, não é? Tivemos no saloon sim. a beber um o saloon por dentro já o- está muito diferente. Sim. É incrível como é que ainda há roubos em Mini Hollywood, principalmente no preço das coisas.
onde agora há o palco no salão, não havia aquele palco, e era a escadaria que dava acesso aos quartos, em cima, onde supostamente estava o Angel Eyes, que descia pela escadaria. E que agora já não existe essa escadaria ali naquela zona. E mesmo o hotel em frente está diferente, porque a entrada do hotel já não está do mesmo lado, porque assim, elas eram porta com porta, e agora nos tempos de hoje ela o edifício que se mantém mais ou menos parecido estruturalmente é mesmo o banco, mas aqui também era difícil de dar, porque aquilo não, já está muito diferente. Tem uma varanda, exatamente. Tem uma varanda, não, está muito diferente. Mas a parte sólida, não é? Que eu imagino que seja de tijolo ou... Tu tens lá um outro edifício. A esquadra do xerife também é reconhecível, também é bastante reconhecível. Porque tem aquelas ondas, aqueles arcos. Três ondas. Mas já, exatamente. Uma coisa, tu estiveste lá depois de nós, é isso? Verdade. Opa, eu curiosamente eu tinha planeado já fazer esta viagem 3 vezes. E por várias razões não tinha conseguido ir nenhuma das vezes, e também não consegui ir com vocês. Depois acabei por ir lá, mas pelo menos tive tempo para planear muito bem essa viagem, e perceber que sítios é que eu queria mesmo visitar, e confesso que não consegui ir a todos, mas acabei por conseguir fazer eu acho que consegui fazer para aí 70 locations, o que já foi muito bom ter conseguido. Para mim o sítio que mais mexeu comigo foi o Western Leone, por causa do Aconteceu no Oeste. E foi eu chegar e vir a casa, a primeira coisa eu vejo a casa. Também lá estivemos. E eu tive... foi um impacto brutal quando eu vejo a casa e percebo, foi aqui, foi isto. Este sítio existe, é um sítio palpável, percebes? Não vive no celuloide, existe mesmo, na realidade. Também viste brutal. Aquela recriação que fizeram lá quando nós estivemos lá, também havia assim lá uma cena com a tipa do bar e não sei o quê. Eu já falei disso. Eu já falei tanto. Eu lembro-me que eu tive uma má experiência lá, e acho que já falei vezes demais sobre ela, mas eu tive uma muito má experiência lá. Mas já falaste vezes demais sobre ela no VHS? No VHS. Eu acho que o Daniel corta sempre. Deve cortar sempre, não sei. Sério, não conheço essa Não, mas eu tive uma má experiência lá. Tive uma má experiência. Não conheço essa história. Aquilo está está muito degradado, não é? O Western Leone está muito degradado. Aliás, o parque está à venda já há anos. Que está à venda. Eu sou o novo comprador dos parques. O bilhete é reduzido, mas a questão é, eles não é certo que haja um espetáculo. Pois não, só houver clientela é que há espetáculo. Vocês vão ver as críticas dos visitantes e vocês percebem logo. Eu não tinha feito, só fui ver depois. Aquilo correu mesmo muito mal, eu tive que ameaçar que ia chamar a polícia. Sério, porque aquilo parece que é o faroeste. A sensação que eu tenho é a experiência mais realista de todas. Mas é a melhor de todas, Paulo. É isso, que isso. Viste a tua vida a correr. A sensação que eu tive é que aquilo está a ser ocupado por pessoas que estão ali, mas não estão necessariamente preocupados com aquilo. O que não é está deles, ali a passar. São os que chegam lá de manhã e instalam. Dá uma sensação que aquilo está a ser ocupado, muito honestamente. E as pessoas pensam que são os donos do parque, é isso? A cena mais realista que eu encontrei lá foi um gajo que devia pesar a 180 quilos, mas não era a questão do peso dele, era a questão que ele estava completamente embriagado e a dormir em cima de uma pipa, mas a ressonar altíssimo, e aquilo para mim foi o mais genuíno que eu encontrei. Foi, não sei se aquilo foi propositado, se aquilo fazia parte do espetáculo, eu acho que não. Ainda hoje estás para mas aquilo perceber, mas aquilo foi o mais realista que eu encontrei ali. Quando estivemos lá, aquilo tinha sido usado há muito pouco tempo para aquela média metragem do Almodóvar, forma de vida. Do Almodóvar, sim. Tinha inclusivamente perguntado na bilheteira se eu podia tirar fotografias e fazer vídeos. Desculpa, não sei Paulo, deixa-me interromper. Estavas lá em família? Com sim. Ok. Com todos. E veio uma senhora que me vem pedir dinheiro para eu andar a tirar fotografias. Pois, tens cara de gajo endinheirado e eles, que maravilha. Não sei, mas vinha... Quem é que mandou chegar lá num helicóptero banhado a ouro? Eu acho que isso deu logo a coisa. Deu logo cana. Tu por acaso visitaste a mina do Solar Babies? Não visitaste a mina do Solar Babies? Não, então era o que eu te estava a dizer, eu não consegui ir a roda alquilar. E o carro? Eu tive a 8 km. O carro do Solar Babies. O carro do Solar Babies, que
para chegarmos a ele tivemos que entrar em terrenos privados. Propriedade Pois privada, foi, sim. pois foi. Lembra-se da senhora à janela a ver-nos lá de cima? Sim. À espera de ver aparecer uma espingarda. Yeah. Mas olha, E nós vocês temos chegaram a de entrar lá obrigar. dentro do carro ou fui só eu que entrei lá para dentro do carro? Não, foste tu e o Daniel. Como assim? Sim. Nós Nós viemos, entramos nós viemos lá de para Lisboa com o carro. A Está levar tudo agora à frente. estacionado. Está Com energia estacionado solar, na... com energia solar. Nós somos os Solar Babies. É isso. Quem nos está a ouvir, e nunca... isto é um filme, obviamente, é um filme, Certo. é uma produção americana Do Mel Mel Brooks. Exatamente. e que foi quase toda ela rodada no RBB. deserto de Almeria. E o mais engraçado é que, para além de terem usado estruturas, o caso de uma mina abandonada que existia e ainda existe lá, deixaram alguns props, alguns veículos de um futuro pós-apocalíptico lá abandonados no deserto e nós fomos à procura disso. Então, olha, antes de eu abrir o meu coração Ao Solar e contar, Babies. e contar também, e contar algumas peripécias desta viagem, Sim. Não te Eu quero esqueças do perguntar banho ao à Ricardo. espanhola. era exatamente, eu ia para aí. Eu quero que digas agora perante o que são coisas à espanhola. Bem, Nomeadamente, isso, banho à isso, à isso é um bocado espanhola que eu porno, tive que isso dar. parece um bocado porno também. Não sim, mas confundir não com nego, não espanholada. Não, São vá coisas lá. diferentes. Eu estava a querer, eu não. Tu não queria. Para aí. Isto, Pois. isto começou com Desculpa. fisting, já vai em espanholada. Opa, então. Então, para todos os deixaste-me um gostos. pouco... Vai haver uma deixaste-me versão de 5 falar- segundos deste episódio que vai estar no Pornhub. Olha, ó Ricardo, conta lá, explica lá então. o que é. Conta lá. Pois, Laranja, agora deixaste-me um pouco aí sem palavras para te responder, mas Agora deixa-me vês lá vês pensar como é que eu fiquei quando eu te me pedi, não é? Com perguntaste. as calças na mão. Então, isto Não, isso muito foi na altura. sucintamente, nós tínhamos o dia todo, tínhamos estado o dia todo a apanhar sol e a viajar de um lado para o outro, a ver decors para fotografar para o The World 17 e chegados lá ao nosso hostel. Que era a Casa Rural El Chacho, em Velha-Fica. Que era uma casa, tinha 7 ou 8 quartos, aquilo nós podíamos Era ter muito trazido. fixe, era muito fixe. Sim. E então o que é que eu me fiquei no lembrei? quarto com a entrada secreta. Exato, o calor era extremo, estava um bafo enorme dentro de casa e Isso era eu. e eu lembrei-me de tomar banho na rua. Pá, estávamos ali naquela aldeola, aquilo, poucas pessoas passavam ali naquela rua. Mas não era um full frontal, não fizeste um full nude. Não, fui com boxers. Agora, quando perguntei ao Haja alguma Laranjo decência. para agarrar ali no... Aquilo não era balde, aquilo Na era, mangueira. o quê? Era o regador. O Não, mas regador. espera. Diz Houve lá. duas coisas. Primeiro foi isso. Ficou Foi tudo- dá-me um banho à espanhola. E depois a segunda foi... Agarra na mangueira. Não, a segunda foi no dia a seguir, estava um calor do caraças, a mesma descrição que tu fizeste, Sim. e depois agarraste no colchão, viraste para mim, acho que eu estava lá ao pé de ti, e disseste: vou dormir à espanhola. Foi dormir para a rua. E levaste o teu colchão da cama Confere. Para o porque terraço, pois para o foi. terraço, ficaste lá. Muito convencido da tua escolha E não havia melgas? Passou para aí 3 horas e voltaste cá para baixo. Acho que tem o colchão e disseste: estava muito frio. Não há um meio termo, pá. Fogo. Podia dormir nas Mas escadas, foi pá. o mesmo terraço. Epá, Deixa-me acrescentar, foi o mesmo terraço onde houve um visionamento conjunto de Solar Baby. Solar É verdade. Babies, sim. Muito O momento alto da Pois é. viagem, talvez. Lá na mina, se nós olharmos bem, ainda estão as pinturas que identificavam Os os letrinhos. blocos. Exatamente. Ainda se notam lá assim um bocadinho gastos, mas ainda lá estão. Que é sempre A uma gente tem- coisa Muito bem. Um dia temos que fazer um impressionante de episódio encontrar. sobre o Solar Babies. E nós, quando estivemos nessa mina, se bem me recordo, estavam lá a estavam- rodar estavam- qualquer coisa. Estavam a tinham começar a terminado, preparar aquilo. Ou começar a pré-produção, sim, ou tinham terminado. Foi qualquer coisa. Que ainda se viu lá umas tendas montadas da produção. Olhem, deixem-me dizer, talvez em jeito de conclusão ou não, que foi das melhores viagens que fiz. Fui muito feliz estava numa altura da minha vida em que, pelo menos durante 1 mês e tal, 2 meses, estava muito feliz. Bastantes peripécias me vêm à memória, como ficarmos quase sem carro. Apesar do António ter gentilmente Blue. cedido o carro. Eu descobri Por causa nessa do- viagem o que era o Ed O que é que Blue. era o Era Ed Blue? Acendeu à ida. Sim. Lembro-me de cozinhar para vocês ao som do Chuck Berry várias vezes. Lembro-me de ir à casa dos nossos anfitriões, porque faltava qualquer coisa Era na uma, nossa nós casa. queríamos uma extensão Sim. para poder levar o portátil extensão. para o terraço para ver o Solar Exatamente, Babies. para ver o Solar Babies. Lembro-me de ir às compras em Tabernas, ao belíssimo supermercado dia de Tabernas, Sim. que a seguir a este
este episódio levará uma review de 5 estrelas no Google da minha parte. E aposto que todos adoraram voltar para poder finalmente dormir por causa daquele gajo que estava lá a cortar lenha a noite toda. Ok. Eu estava noutro quarto, infelizmente. O filme, de facto, para além de ter erguido o El Paso, tem ainda outros locais icónicos, nomeadamente a aldeia de Albaricoques, que fica aqui, pá, aí a, sei lá, 30 km de Almeria, 20. Sim, Uma não, coisa assim. É mais para o lado, para o lado oeste de Espanha, de sim, Almeria. para os lados de Sim. Cabo de Gata, mas para o interior. E nós fomos lá também nessa viagem, fomos a essa aldeia. E almoçámos lá. E é lá. Nós muito deveríamos fixe. ter o nome do estabelecimento. Deveríamos, talvez na descrição do vídeo. Sim, meter o nome do Mas restaurante. que- sim, queres senhor. Para recomendá-lo? uma... Queres recomendá-lo, é isso? Foi ou não foi uma Ele experiência? ofereceu-nos o almoço. Ou quê? Não, não, mas o nosso problema era com a comida espanhola, que os gajos servem mal, não é? Assim, Pois era. Verdade seja dita, acho que aquilo já estava um bocadinho fora de horas, não é? Nós chegámos lá Sim. tipo às talvez. Sim. 3, que sim. 4. Já era se calhar um bocadinho mais tarde do que o serviço. Mas, ok. mas Albaricoques, tirando o Alcatrão, é impressionante porque está igualzinho, não é? É daqueles. Quase igual, sim. é daquelas casas novas. Já não é bem, Sim, já não é Tem lá bem assim. muitas casas novas, sim. Mas o que eu quero dizer é que assim que aparece Era. em cena é reconhecível. Sim, tu imediatamente. reconheces, tu Sim. reconheces logo, exatamente. Principalmente quando vês tipo Kai é Clint Eastwood. Aí Exatamente. é reconhecível. Sim, eles deram os nomes dos atores Isso é fantástico. Às E há lá às ruas uma da que é cidade, sim. a do Eduardo Fajardo, a rua do Eduardo Fajardo também. Pronto, e eles tiveram o cuidado de identificar alguns locais com plaquinhas a contar um bocadinho a história de cada sítio. Certo? E restauraram aquela praceta onde acontece o Final Showdown. Exato, Sim, mas porque aquele convém montinho- explicar que Albaricoques é onde se passa a reta final do filme. É aquela sim, aldeia certo. mais. Certo. É o tiroteio, mais onde há o rústica. É água caliente. E depois há ali aquela situação. Vocês digam uma coisa: é a primeira vez que nós vemos esta coisa do showdown. Há filmes do faroeste em que as pessoas ficam a fitar-se e a ver quem é que levanta a primeira pistola. Epá, Isto eu não me começou lembro. aqui. Eu não Deve me ser- lembro não. de ver desta maneira, com esta Penso que tensão, não. com este clima de tensão. Sim, porque Eu não me lembro. o Leone é aqui a buscar esta tensão. Exatamente. Toda, e deve ser a primeira vez que o vês em círculos. Também era uma cena muito Leone. Sim. Certo. Dos círculos, sim. Lembro-me de ver vários Mexican standoffs nos filmes americanos, mas eram coisas que eram relativamente Mas espera, rápidas. Acontecia O Mexican relativamente standoff rápido. não é um duelo, hein? Isso é uma coisa diferente. Pois é. O Mexican standoff normalmente é 3 pessoas a apontar a arma umas às outras. isso, é o isso. duelo é uma É um dinâmica face-off, é um diferente. face-off. Não fez Pronto, só. vá, é sim, um face off, face-off ok, que- tudo bem. Que o Leone dá literalmente usa a palavra face-off porque ele mete o ênfase nas caras Nas e não caras. no Só que- duelo em si. Sim. Portanto, Há é uma mesmo um coisa- face. Sendo que o Clint Eastwood tem uma arma apontada ao. Mas ele era ao o juiz, índio. era o juiz Era- de linha, não é? Exato, Sim, mas mais ou era- menos. árbitro. Era aí o que eu árbitro. queria chegar, porque nós ainda não demos o ênfase suficiente à importância justificar. que o Lee Van Cleef tem na narrativa. Ele é quase o co-protagonista com o Manco, com o Clint Eastwood, e se calhar será um bocado inédito tu teres uma trilogia que é do Clint Eastwood, ele é o herói. No entanto, neste segundo filme, o duelo principal dá-se entre o Lee Van Cleef e O índio. o Jean-Marie Volonté, não é? Pronto, E é aliás, assim. António, o Lee Van Cleef está sempre. Ele é mais inteligente do que a personagem do Clint Eastwood neste Sim, filme. sim. Ele está sempre. Ele já estava à Antes espera sim, deles, antes já sim, estava à espera deles inclusivamente, exatamente. em água Sim. caliente, assim. Opa, e Pronto, uma A coisa que nível me de impressionou- armamento de armas, ele também era todo ele superior ao Clint Eastwood, aquela primeira vez em que ele aparece e que mata sim. aquele homem que estava a ser procurado, não é? E ele Certo. tira a pivela Não, daquele toda a cavalo cena e aquilo toda a cena do desenrola chapéu, Ele é o todo. T-1000. É um bocado. Podemos É- dizer assim, ele é o não, T-1000, o outro é o Várias T-800. armas. em que ele sabe que a arma tem um alcance até um X ponto e que a pontaria começa a falhar porque a arma também já não tem um alcance maior. À medida que o Clint Eastwood demonstra a sua destreza acertando sempre no chapéu, mas o chapéu vai ficando cada vez mais longe. Sim. E chega a um ponto em que percebemos a limitação da arma do Clint. E é aí que o Mortimer, que é interpretado pelo Van Cleef, saca daquela arma e nós percebemos que a pontaria dele não só é tão boa, como a arma dele tem um alcance maior. A coronha comprida. Aquilo há ali uma dualidade quase pai e filho entre Bom o ponto. Lee Van Cleef
e o Clint. Mas a questão que mais me impressionou foi, a dada altura, o Van Cleef diz ao Clint: eu uso este sistema há 50 anos e nunca me falhou. Epá, e eu achei, então, mas este gajo não parece, com esta idade, não parece ser tão. Parece muito mais velho do que a idade que ele pregou a ter ali no filme, não é? Parece muito mais acabado, quando na verdade ele seria muito mais jovem a personagem, neste caso. E isso, por acaso, chocou-me um bocado. Na realidade, nesse tempo as pessoas não viviam, a esperança média de vida não era 50 Não anos. viviam tanto. Ok, 2 pontos. Força. Tu falaste na relação pai e filho deles, faz todo o sentido, porque Certo. quem é que o Sergio Leone queria originalmente em vez do Lee Van Cleef? Era o Henry Fonda. Exatamente. Porque há Mais ali uma tarde semelhança conseguiria. entre ele e o Clint de cara, ou ele achava que Certo. poderia dar ênfase à relação. Certo, pai. mas ainda não estava ao seu alcance. Não, porque o primeiro filme nem tinha saído dos Estados Unidos ainda. Certo? Devido a problemas com o Yojimbo. Com o Yojimbo, sim. E essa coisa do Lee Van Cleef parecer... Estavas a dizer que ele parecia um caco? Era isso? Opa, ele é muito mais velho. Então, quando Porque eu penso ele- numa pessoa de 50 anos, ele a mim parece-me mais velho do que 50 anos. Não, acho que ele só tinha 40 aqui, não? Ou já tinha 50? Não, ele diz que ele usa aquele sistema há 50 anos. Mas estás a dizer a lhe personagem falhou- dele, não nunca lhe estás a falhou- dizer o Lee Van Exatamente, Cleef. pois, exatamente. O mesmo personagem começou Van Cleef quando devia ter nasceu, 40. portanto terá 50 mais Certo, alguns, não é? está bem, Pois. está bem, mas Mas repara Terá que ele acho que 65, deve vá. ser, isto é aqui um esquema meio Sean Connery, em que isto deve ser o primeiro filme em que ele não usa capachinho, porque ele tinha Tinha ok. complexo. um capachinho. Sim, Não sei se era ou complexo, usava ele- chapéu, ou usava chapéu. ou- Aham. Mas Sim. o gajo tem uma cara excelente. Tem. Opa, Temos que concordar. E o Van Cleef foi resgatado. Vocês já um bocado estavam a dizer que ele estava retirado Reformado. de alguma Ele forma. tinha, Mas, ele tinha tido um acidente de carro e o último filme dele tinha sido tipo Out the West Was Won. Então foi esse acidente que lhe alguma cortou coisa ali assim, o dedo num do papel meio? pequeno. O dedo da Não, unha, acho que foi não. esse. Sim, não o, sei. o anelar, não é? Eu acho que foi outra história. Claro. Por acaso tenho a ideia que foi um acidente em casa a cortar lenha, mas ok. não vou afirmar a 100%. E não chegou a apanhar o dedo para o cozerem de volta, não Eu foi? tenho ideia que foi um acidente pá, Coitado. em casa, em lazer. Tenho pelo menos essa ideia. Não, Contudo, não dá uma história tão fixe para contar, não é? Tipo, foi um Exato. javali que Exato. me mordeu o dedo, uma coisa. Um urso. Acidente de lazer não é assim muito empolgante. Pois Pois não, não, pois é que não. eu me estava a divertir. E também a ponta do dedo também não é muito empolgante, não é? Empolgante. É Em empolgante. Pulgar, mas não foi pulgar, não era o pulgar. Empolgante. Peço desculpa. Pois sabe que este episódio, temos 5 pessoas aqui, isto vai ser como um Western Spaghetti, em que cada um está a falar a sua coisa e depois isto vai ser tudo dobrado em pós, com vozes diferentes. Em homenagem. Deixem-me só aqui então repor uma situação em relação ao Van Cleef. Ele estava a passar uma fase em que tinha pouco trabalho e ele tornou-se alcoólico. E ele estava com imensos problemas também em casa, a nível familiar. Este filme salvou-lhe O a Sergio vida. Leone, o Sergio salvou-lhe. Leone resgatou E e salvou-lhe a deu-lhe uma nova vida carreira. e deu-lhe uma nova carreira, precisamente. Gostava de aproveitar esta mudança de assunto. Queres falar da cara para pintada? mudar- É pá, filme. quero. Eu acho impossível falar deste filme e não falar. Eu partilhei convosco uma das cenas que eu estava a lembrar-me dela conforme estava a ver o filme. E estive o tempo todo à espera que ela aparecesse, porque Certo. eu não sabia se tinha sonhado com isto ou se tinha. Para ou veres se- o ou se me quão lembrava terrível bem. seria, não é? Para Que é veres um o quão terrível momento seria. genial em que devem ter tido problemas para iluminar à noite, uma cena em que o nosso Clint Eastwood está a aceder aonde eles guardaram o dinheiro roubado, Do e cofre, então eles sim. deviam estar ali com dificuldade para dar aquela sensação de que está escuro, mas para se ver a cara dele, e então É isso, simplesmente é isso. a solução foi pintarem-lhe a cara de preto, que é a coisa Sim, mais exatamente. original que eu Opa, já vi em toda a minha vida. eu acho que foi uma experiência. Eu acho que eles estavam, não é? Eles estão num deserto de Almeria a rodar um spaghetti western e tinham uma situação para resolver. Pá, E eu mas acho que isto- aquilo foi uma experiência. Oh Paulo, Porque nem em VHS isto funcionou, pá, porque aquilo Não, nota-se demais. o diretor de fotografia, o Massimo Della Mano, que foi o diretor de fotografia do primeiro e deste filme, do primeiro e do segundo, era um diretor de fotografia experimentado. Eu também vi outros westerns. E no Bom, Mau e Vilão isso acontece. É uma situação como se fosse mesmo de noite em que quase eles não se veem e quase tropeçam uns nos outros, mas é um pouco de dia em que tu vês o cenário atrás deles, vês que há um rio, vês que há cenas. lusco-fusco.
Mas para eles, os personagens interpretam que já como se fosse escuro, Certo. um breu. Mas percebes? os filmes acaba- fazem isso isso. acaba por Os ser filmes desta melhor. altura fazem muito isso. E acaba por Fazem ser melhor muito- do que é pintar a isso. cara de E- preto, não é? Epá, tá bem. Sim. Eu entendo e realmente aquilo sobressai pela negativa. Pá, dou o braço a torcer no sentido em que foi uma experiência que correu menos bem. Em relação a tantas outras experiências O Paulo a que correram... tentar passar a pano. Não, ter sido porque eu algo desse género, ou- percebo o que o António está a dizer, que eu também se calhar noto havia aquilo, muito não é? tempo para se filmar mais, ou o dia já estava a fechar, podia ter sido assim uma limitação qualquer e inventaram Depressa, vamos buscar graxa. Foi uma solução de Eu última sou- hora. isso. Aquilo foi uma solução de espera última aí, hora. não seria que o Clint Eastwood estava a rodar o The Jazz Singer ao mesmo tempo? Não. Quem? Não, da Jazz Singer. Ele estava a fazer referência ao Al Jolson e ao Blackface. É toda uma referência cultural. Jazz histórica. Singer. Ih, acabou. Jazz Um Singer. cantor de Eu- jazz. Meteu-se Sim. numa máquina do tempo e foi até lá Ok. atrás. Ao cantor Eu- de eu só jazz. fui- Quem não fui entender ter- que entenda. Eu só me lembrei do James Caan no Eldorado com aquele chapéu de coco e tipo, ele a desfa- Alguém já viu o Eldorado? Ou então, Não. Tiago, ou então. James Caan. Então isso pode ser o Mete Sean tipo os olhos em Connery. bico. O Sean Connery Não. também tem isso num James Bond. Também. Não, mas vão ver, procurem James Dorado. Eldorado. James Caan, Eldorado e Ok. Ou então, Funny Scene, pode ter sido ou uma Uma primeira entre aspas. instância do Soul Man também, não é? Com Isso, o sim. C. Thomas Howell. Tudo referências, tudo Referências a bombocas. episódios anteriores. Tudo bombocas para vocês encontrarem. Muito bem. Olha, há bocado estavam a falar dos prémios. Eu vim aqui ao IMDb ver que prémios é que este filme ganhou. Pá, E isto não é um tem bocado- nenhum fim Isto do é um bocado episódio. triste. Mas os únicos prémios que ganhou já são tipo no novo milénio e é tipo melhor coleção de DVD, melhor coleção de Espera Blu-ray. aí, certo. vamos lá, espera aí, vamos meter o travão a isso. E é imediatamente. É verdade. E agora façam aí conversa para eu ir à Wikipedia. por favor. Lá. Então, For a olha, few eu dollars more, vou-vos Wikipedia. perguntar se vocês viram um filme que saiu no ano seguinte chamado For a Few Dollars Less, Eu não. que é eu uma não. paródia, Eu não. é uma paródia italiana de Mario Mattoli, que Mattoli. saiu, portanto, em 66 e é um filme escrito pelos irmãos Corbucci. É? Chama-se For a... Muito bem. A informação que este belo sítio de internet chamado Wikipedia me dá é que, sim senhor, Lee Van Cleef foi nomeado para um Globo de Ouro, Ok. para Best Supporting Actor, e um Laurel Award para Male Supporting Performance. Ok. E Se agora calhar podes aparece na página dele e não do filme. Talvez, sim. Pode ser o depois- caso. Queria então lançar aqui uma observação. Primeira vez que o índio aparece a fumar, em que pede o cigarro lá ao amigo do gangue, algum de vocês pensou que aquilo era tabaco, era algo mais? É uma ganza. Não, é uma era ganza. marihuana, era É uma marihuana. ganza. É uma Era, ganza, sim. Tipo, o que é que tu sabias de marihuana nesta altura? Certo. Pois. Quais é que eram as tuas referências? Obviamente que isto, eles usaram o que sabia de marihuana para dar ênfase à sacanice do índio. E não é só Mesmo- isso, a mesmo a loucura, sequência é final. aquele transe. É um bocado encantatória, vocês não concordam? Toda aquela sequência final tem um ritmo muito diferente do resto do filme, que parece quase que entramos ali no território controlado pelo El Índio e que até o tempo se desenrola de uma forma diferente. Sim, epá, ele tem uma interpretação. Ele parece mesmo um gajo esvairado, Sim. completamente O- passado. Epá, Sim. ele É vende, aqueles vende muito vilões bem. que não batem Ele vende bem muito da- a cena. Eu revi o filme com o comentário áudio do Christopher Frayling, portanto, Ok. muito que eu estou a debitar hoje. Isso é aquele que é tipo um historiador, não é? Exatamente. aquele Muito que eu estou a bigode. debitar hoje. Não, mas isso é graças giro, a isso é muito giro. esse Eu vi grande senhor. Era uma vez no Oeste também com um comentário desses, aquilo é Mas- muito engraçado. Mas só para pegar no Volonté, acho que o único registro de atrito que há no filme foi uma divergência, porque o Volonté era um ator de teatro e ele vinha muito cá para cima. E o Sérgio Leone tentava tipo, cortar assim um bocado das raízes e tentou diminuir a performance dele Não se Ele deve fazia tão overacting. overacting, é. mesmo no set, sim, mesmo no set, e às tantas há ali uma troca de palavras e o Volonté simplesmente sai de cena e vai-se embora e tenta tipo arranjar boleia, só que ele está no deserto e alguém lhe diz: se estás à espera que alguém te dê boleia, bem podes Parece voltar que é para trás, Alcatraz. Está bem preso. podes voltar Exato. para trás. E a gente continua isto, e bem dito, bem certo, ele voltou para trás, houve um pedido Claro. de desculpas e ok. Isso é Isto no quase a elenco em que está lá o Klaus relação Kinski. do Klaus Kinski. Exato. Pensaste o mesmo, não foi, António? Exatamente, Pensaste o Paulo. mesmo. Aproveito também para dizer aqui para este pedaço de trivia que é o garoto que recebe
O O Clint tiro? Eastwood quando chega... Não, quando Ah, não. chega a Ah, El bom. Paso. Quando ele chega Sim. a El Paso e há o garoto que depois acaba por lhe ser um moço de recados, que era um puto que andava ali a brincar e que o Sergio Leone E é o viu... mesmo que depois aparece também no Bom Mau Vilão. Sim, volta a aparecer. É dos poucos que ainda estão vivos que tenha de alguma Verdade. forma E trabalhado que já deve neste ter filme. 70 e que já deve ter 70 e poucos. O Paulo quer homenagear aqui Tenho o um Sergio ex. Leone, pá, pois é. Tenho Ah, ex, ainda vamos esse a tempos gajo. disso. Uma coisa que já não fazíamos há 10 anos. É verdade. Vamos lá ver se ainda me lembro como é que é isto. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Sergio Leone nasceu a 3 de janeiro de 1929, em Roma, Itália. Os seus pais trabalhavam no cinema mudo e Sérgio cresceu imerso no mundo do cinema e fortemente influenciado pelos filmes de John Ford e John Wayne. Em meados de 1940, começou a colaborar nos estúdios Cinecittà como assistente de realização em produções italianas e americanas, onde aprendeu a linguagem técnica e como lidar com atores. Em 1961, tem a sua primeira grande oportunidade atrás das câmaras, realizando o modesto O Colosso de Rhodes. Il Colosso di Rodi. Também rodado em Espanha. Tem sequências Por acaso em não Espanha. sei. No início de 1964, a sua paixão pelo cinema e pelos westerns em particular levam-no até ao sul de Espanha para dar início à pré-produção do seu primeiro western, por um punhado de dólares, onde um forasteiro misterioso e de poucas falas chega a uma pequena povoação no Velho Oeste para ganhar $1 extra. Olha lá, deixa-me corrigir. Tem aqui um Diz. Sodoma e Gomorra. Mas ele isso deve ele ter fez sido esse. segunda unidade. Ele fez segunda unidade. O sucesso inesperado por um punhado de dólares dá carta branca a Leone para no ano seguinte regressar ao universo western que criou e dar continuidade à trilogia não oficial dos dólares em Por Mais Alguns Dólares. Leone teve divergências criativas com o produtor do primeiro filme e alia-se a Alberto Grimaldi para produzir Por Mais Alguns Dólares. Contudo, por uma questão de direitos sobre o nome do personagem, de Clint, no primeiro filme, Leone e Grimaldi tiveram de optar por alterar o nome de Joe para Monco. O filme foi um sucesso ainda maior que o primeiro, a nível de bilheteira e da crítica internacional. Não se faz tardar, um novo filme, no ano seguinte, 1965, Leone realiza aquele que é o meu favorito de todos os westerns e um dos filmes que mais me marcou a vários níveis. Excepto O do bom- António. O Bom, o Mau e o Vilão. O António é o único a quem o filme não marcou. O Bom, o Mau e o Vilão é um verdadeiro epic western onde acompanhamos um trio de pistoleiros, Tuco, Angel Eyes e Blondie, interpretados por Eli Wallach, Lee Van Cleef e de novo Clint Eastwood, a enverdar o poncho do homem sem nome, que afinal já ia no terceiro nome. O filme culmina num climático confronto em Sad Hill, ao som de Ecstasy of Gold, sob a batuta de Ennio Morricone. E venham os memes. Leone e Morricone formariam uma das mais emblemáticas, se não mesmo a mais emblemática e indissociável parceria entre um realizador e compositor. Esta seria também a primeira colaboração de Leone com o diretor de fotografia Tonino Dellicoli, e juntos aperfeiçoaram aquilo que seria o estilo Leone: planos baixos ou muito abertos, seguidos de um rápido zoom-in e culminando num close-up extremo. Longos planos de sequência e uma meticulosa atenção ao detalhe. Já agora, deixem-me-vos perguntar Diz. como é que vocês dispõem estes três filmes no vosso top? Para mim é da frente para trás. É, Ok, começando pelo Talvez, Bom, Mau e Vilão e depois, como eu. e depois por aí para trás. Não sei, Como eu eu. acredito que Mas haja pessoal que há top para tudo, para todo o tipo de pessoas nestes três filmes. Há quem se calhar prefira a coisa mais despida do primeiro filme, há quem goste da grandiosidade do terceiro e há quem ache que o meio termo está ali no segundo e que é o ponto. sim, e é válido. Essas Controversado. visões são bem válidas. Exatamente. Eu, na todas verdade, elas. o meu favorito é o Aconteceu no Oeste e depois vem os verdade, outros sim, três. sim, certo. Mas é isso. Sim. Eu concordo com o António. Não acham incrível que estes três filmes tenham sido feitos e lançados um ano de intervalo? Porque ainda mais o É último, uma proeza o quase, Bom, não é? o Mau e o Vilão, é um filme em termos de escala muito maior. Tem exércitos, tem explosões, tem montes de estruturas que foram criadas de propósito para o filme e, no entanto, os gajos
meteram isto cá Sim, para fora. e em ele um estava ano. quase 6 meses na sala de edição depois de rodar o filme, não é? Pois, Então, mas estás a ver? Tendo em conta a verdadeira fábrica italiana na altura para fazer Western Spaghetti depois do êxito do Fistful of Dollars, não me surpreende nada que isso tenha acontecido. Em 1968, Leone assina a sua carta de amor ao Velho Oeste com Aconteceu no Oeste. Já sem Clint Eastwood, mas com outros nomes de peso no elenco principal, como Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Robards e a belíssima Cláudia Cardinale. Isto já era a entrada dele no cinema americano. Já era uma produção Sim, americana. foi pela primeira vez ele grava, grava na América, em Monument Valley. Todo um conjunto Sim, de uma recursos escala, que ele não e teria. uma escala, sim, uma Exatamente. escala muito maior. Quer dizer, se Claro. ele no primeiro filme tinha que andar a pedir gruas emprestadas, aqui ele podia vender cheia gruas. fino. Não é como se ele tivesse ido de malas aviadas para Hollywood e agora vai ser tudo nos Estados Unidos. Não, foi Exato. só. Se calhar Não, meteram não ali foi. uns dinheirinhos, uns trocos. A Exato, Paramount meteu exato. ali uns coisitos. Faz aí a tua É isso. coisa, a gente não te incomoda. Também isto foi, Exato. foi 1 ano, 2 anos depois do Bom Maio e o Vilão, não é? Exatamente. Uns 68, trocos 2 valentes, anos, uns trocos 2 anos valentes, depois. com certeza. Exatamente. Continuai. Um filme em que Leone usou intensamente a música de Morricone durante a gravação das cenas mais dramáticas para conseguir retirar o máximo de emoção da interpretação dos atores. Em 1971, Leone assina o seu derradeiro western, Aguenta-te Canalha, que acompanha dois revolucionários de origens diferentes que se encontram num caminho comum, o da liberdade. Rod Steiger é Juan, um bandido mexicano, e James Coburn é John, um especialista em explosivos do IRA. Juntos vão fazer pender a balança a favor da Revolução Mexicana. Entre 73 e 1975, Leone produz dois westerns com Terence Hill, de tom mais leve e cómico. O primeiro, O Meu Nome é Ninguém, de Tonino Valeri, onde um jovem e habilidoso pistoleiro, interpretado por Hill, entra em competição com um pistoleiro veterano, interpretado por Henry Fonda, que apenas quer retirar-se e viver uma vida tranquila. O segundo, Chamavam-lhe Gênio, de Damiano Damiani, Terence Hill dá a vida a um burlão de bom coração, que com a ajuda de dois amigos, tentam enriquecer às custas de um major de cavalaria. Leone realizaria as equipas de segunda unidade em ambos os filmes, mas o seu coração já estava a sonhar com Era uma Vez na América. Filme que levaria mais de 10 anos a concretizar, estreando em 1984 uma versão do estúdio, A Revelia de Leone, que viu a obra da sua vida ser retalhada ao ponto da história ser incompreensível. Leone morreria em 1989 a lutar para readquirir os direitos sobre o seu filme e já não veria a devida justiça ser feita, anos mais tarde, com o lançamento da sua versão com a duração de 3 horas e 49 minutos. Era um dos raros filmes que no meu videoclube ocupava montes de espaço na prateleira, porque eram duas cassetes, era uma caixa grande e com duas Exatamente. cassetes. Acho que havia videoclubes que eram dedicados só ao Era uma Vez na América. Era o único filme que tinha. Era isso. Mas tinhas de ir lá Ocupava- várias vezes. Agora, eu acabei de ouvir, mas na verdade não me lembro. Diz. se tu Adormeceste, falaste. não foi? Não, mas o Leone tem aquele primeiro projeto com o Steve Reeves, em que ele vai lá porque o tal Mário adoece. The Last Days of Pompeii é um peplum. Antes do sim. Não, mas Colossus isso foi tudo segundas unidades que ele trabalhou. E Ele não tem é- aqui segunda isso é tudo unidade, segundas segunda unidades. unidade no Ben-Hur. Não, por não, exemplo. acho que o Last Sim. Days of Pompeii não foi segunda unidade, foi mesmo o Mário Ele Bonard. foi substituir durante um tempo, mas é assim, mas o tempo que ele substituiu foi pouco. Portanto, acaba por não Certo, ser não é um filme dele, certo. Não é. No Chamavam-lhe Gênio, do Damiano Damiani, e até no Meu Nome é Ninguém, do Tonino Valeri, ele realizou tantas ou mais sequências do que os próprios realizadores. Só que ele queria criar uma separação do género western, precisamente porque ele já estava a trabalhar no Era uma Vez na América e ele queria dissociar-se um pouco já do género. Por isso é que ele não queria E tanto- realizar o Duck You Sucker? É isso? Ou isso foi Ele também não queria realizar, ele só o realizou Porque o Bogdanovich e o Peckinpah eles recusaram, mas não foi essa a razão. A razão é que havia um realizador já destinado, que era assistente que não dele, era mas ele. o Steiger é que não... O Steiger e o James Coburn disseram que não fariam o filme se não fosse assinado pelo Leone, se não fosse o Leone a realizá-lo.
Porque Pronto, até tem isso o mesmo argumentista do For a Few Dollars More e do The Good, the Sim, Bad and the verdade. Ugly. Na altura da sua morte, Leone estaria a fazer a pré-produção do seu filme seguinte, Os 900 Dias do Cerco a Leningrado. Sérgio Leone é para mim o pai do cinema moderno. E eu não digo isto de ânimo leve, porque a sua influência, de forma e estilo, está presente em todo lado. Eu consigo encontrar referências suas no trabalho de inúmeros realizadores influentes da atualidade, como Quentin Tarantino, Robert Rodrigues, Sam Raimi, John Woo, Tony Scott, entre tantos outros. O seu nome ficará para sempre ligado às paisagens da Almeria e aos filmes western. Fogo. Pronto. Agora verti uma E lágrima. agora deixaste é isso, lágrimas. É isso. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Acho que ele próprio Pois, não influenciou. exato. Ou seja, o Clint Eastwood recusou Once Upon a Time in the West, ou não quis fazer Sim. parte, porque ele próprio também queria separar-se daquilo. Queria separar, sim, Mas é o primeiro verdade, filme sim. que ele faz nos Estados Unidos é o Angham High, ou, não é? Sim. Angham, Sim. É assim uma cena. Que é basicamente uma versão americana do que é um western spaghetti, que é uma versão do que é um western norte-americano. Sim, mas a questão é diferente tu seres uma estrela imitação na de uma Europa imitação e seres uma estrela Certo, claro, na tua claro, terra, não é? claro. Tu percebes que foi mesmo a porta de entrada e a rampa de lançamento, e que o estilo dele, Sim, apesar sim. do Clint Eastwood não querer ficar associado àquele estilo para sempre, nem ao tipo de filmes para sempre, nem ao tipo de westerns para sempre, até porque ele durante muito tempo ainda esteve associado ao western, que foi o estilo do Leone e aquilo pelo qual ele ficou famoso enquanto protagonista, que lhe deu a porta de entrada em Hollywood com esse filme do Ted Post. Claro, Muito epá, e não é por acaso que na segunda metade da sua carreira, o Clint Eastwood, um dos filmes que é também uma carta de amor ao Velho Oeste é o Unforgiven, não é? E que é provavelmente um dos melhores filmes dele na segunda metade da sua carreira. Já foram ver o novo do Kevin Costner? Ainda não, pá, o Horizonte. E é a primeira Acho que ninguém parte. foi ver esse filme. E é a primeira Não. parte. Eu fui e gostei muito, E surpreendeu-me. o Epá, meu filho é mais assim. velho pediu-me para ir ver esse filme. Vamos lá O ser teu honestos. filho mais velho? Olha, gostei. Sim, o Pá. meu filho mais velho pediu-me para ir ver esse filme ao cinema. Ok, Paulo, está na altura de deserdar. Deviam dar essa oportunidade a vocês mesmos. Eu vou ver um Gostam de filme ou vou ver o westerns? primeiro episódio de uma minissérie? É que eu preciso que as coisas estejam assim claras. Pois é, eu De uma também preciso minissérie disso. ou de uma série completa? Uma série completa, exato, Ou António. então é um Exatamente. épico dividido em dois, não é? Parece os filmes da RTP. Aquilo, como é uma coisa bem feita, se realmente sim podia É que ser uma minissérie. Não acho é um que Postman. Porque eles vão ter três ou Bolas, quatro estragaste uma punchline. Bolas. Tá bem feito. Eu curti e eu levava as expectativas altas. Mas o filme é um bocado E normalmente- polarizador, não é? Há muita gente que não gostou nada daquilo. Pois, tu levas as expectativas altas e o filme leva a duração alta também. Um bocado, mas eu curti. Eu acho que aquilo é a mesma praia do Costner. É aquele género de filmes, acho que Eu vou curti. confessar que gostei do The Postman. Deixa lá ver o que é Olha, que pode tem ser a mais. praia do Costner, mas ele não me atira Gostaste? areia para os olhos. Eu gostei do The Postman, pá, é verdade, é verídico. Eu também, o The Postman, sim, acho um filme médio mais. Médio mais. Nenhum realizador, ou acho que ninguém em Hollywood foi tão perdoado pelos seus pastelões como o Kevin Costner. Porque Sim, é Wide possível. Earp, Waterworld, The Postman. Mas ele fez Mas ele passou as passas do Algarve, pá. Ele Yeah. teve muitos mas anos um sem dos fazer pastelões nada. dele é um filmaço, pá. O Danças com Lobos é um Certo, e o Open filmaço, Range pá. certamente também será um bom filme. Também gostei. Mas Eu gostei muito do Postman, aquela cena em que o Neruda depois no final morre. É muito tocante. Nunca vi. Ninguém. não, por acaso. E o Ah, Postman. espera, que é o carteiro. O carteiro. Não devíamos explicar, pá, que isto perde força. não é? Essa foi um bocado rebuscada. Malta, olha, foi um prazer. Obrigado. Eu sei que isto não é um podcast foi, fácil. Não foi, Daniel. Pode dizer. Porque, Não, não, foi um foi, gosto, claro foi um que foi, claro que foi. E se nós somos 5 pessoas, é A sempre. parte chata é a edição. Acredito que muito fica por dizer, porque somos muitos, mas eu gostei muito da vossa companhia e tínhamos que fazer isto, mais não seja para recordar a nossa última viagem à Almeria. Muito fica por dizer porque vais cortar. Ainda mais, não? Ainda mais vai ficar por dizer. E havemos nos encontrar num outro western qualquer ou outra coisa qualquer, não é? A ver se arranjamos uma desculpa para voltar a fazer isto. Isto quê? O podcast ou uma viagem a um Uma sítio de viagem, um cinema podcast também? e conversarmos. Solar Babies, o próximo Siga. pode ser um Olha. Solar Babies.
Despedimos-nos do Homem Sem Nome e da sua trilogia dos dólares, lembrando que caso não tenham ouvido os outros 2 episódios e queiram descobrir por um punhado de dólares e o bom, o mau e o vilão, o primeiro e terceiro filme da trilogia, podem facilmente encontrá-los no nosso feed. A eles e a muitos outros deliciosos episódios totalmente gratuitos, diretamente injetáveis nos vossos ouvidos e sem anúncios em qualquer plataforma de podcasting digna do seu nome. Façam cuidado com este sol, protetor 50+, se forem a cavalo pelo deserto, e até breve. Este episódio foi patrocinado por Tchau. Oasis Mini Tchau. Hollywood. Com voucher de Abraço. 50% se introduzirem o código de promoção VHS Oasis Mini.